Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje a gente vai dar continuação a mais um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida. E o capítulo de hoje é o capítulo 8. Se você está assistindo a esse vídeo pela primeira vez hoje, fica aqui um convite. Se você gostar, né, do vídeo de hoje, fica o convite para que você possa assistir os outros vídeos, os vídeos anteriores ou os posteriores. A gente não vai parar por aqui. Então, é um convite, sinta-se à vontade, sinta-se como se fosse em casa. A ideia é trazer reflexões, pequenos pensamentos, para poder nortear, para poder contribuir mesmo como se fosse uma pequena gotinha frente a um oceano, para que a gente possa ter um pouquinho mais de quietude, um pouquinho mais de apacentamento, como se fosse um colo de mãe. Então, é feito com carinho, é feito com boa intenção. Então, voltando ao livro, o capítulo 8 do livro, e o versículo é o versículo 7 da Epístola aos Filipenses de Paulo, a Epístola aos Filipenses escrita por Paulo, que diz o seguinte, o versículo: "Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens." E o título do capítulo é o seguinte: Jesus veio. É oportuno, assim, é bem oportuno, e o título do capítulo não é à toa, né? Não é simples momento de inspiração. Ele é bem claro quando ele diz: Jesus veio. Então, é um convite para que todos nós, frente à nossa realidade, a tudo aquilo que vivenciamos, e que muitas vezes nós colocamos condições, nós colocamos impedimentos, nós justificamos ou arrogamos que o outro não está em condições, não se coloca em condições de receber, ou que é difícil chegar, é difícil que o outro venha, né, se abrir, como a gente diz, para receber o alimento espiritual. E aí vem a frase, o título, tanto de Emmanuel quanto o versículo de Paulo, que diz que Jesus foi. Então, nesse sentido, se a gente tem um exemplo, uma referência como Cristo, e tantos outros também que fizeram, que do alto de sua posição, né, espiritual, que poderia, digamos assim, poderia requerer, esperar que aquelas pessoas, né, que nós nos melhorássemos, nos evoluímos para chegarmos ou estarmos em condições de estarmos próximos a Ele, poderia utilizar de intermediários para que chegassem até nós, mas não há uma transferência de responsabilidade, não há uma transferência para o outro daquilo que se deve ou que se quer fazer. Então, ele mesmo veio. Então, nós também, se queremos, precisamos ir. Se nós queremos e dizemos que queremos ajudar, se nós dizemos que queremos fazer o bem, então é só sair a semear. O campo é vasto, né? A terra é ampla
Existem muitas possibilidades e lugares para receber as sementes. Então, é importante que a gente vá. Mas, ao irmos, também é importante que nós nos façamos semelhantes àquele que nós estamos ajudando. O Cristo, quando desce à terra, e Jesus, quando nasce numa manjedoura, não nasce num palácio. Leva toda uma vida simples e humilde, exerce uma profissão humilde, não sai aí arrogando ou arrotando, dizendo que é o rei ou o príncipe dos céus, da espiritualidade. Não. E veja, termina a vida crucificado. Não terminou a vida numa posição gloriosa, não para os padrões terrenos, não para os padrões que que nos norteiam, que nos guiam como algo que seja considerado glorificação ou sucesso ou bem-sucedido. Ele terminou crucificado. Para esse mundo, terminou de uma forma bem infame e bem indigna. Para a espiritualidade, fechou com chave de ouro. Então, quantas vezes a gente, até para trazer uma palavra de apoio, de consolo para alguém, e aí acho que é importante que a gente se pergunte, quando a gente vai levar essa palavra de apoio, a gente está trazendo isso, realizando isso, sem humilhar o outro, sem recriminar o outro, sem diminuir o outro, porque observe que se coloca duas posições. A primeira daquele que tem mais discernimento, que tem mais condições, que tem um certo adiantamento. A outra posição é daquele que é mais ignorante, de quem sabe menos, de que ainda precisa ser despertado. Mas, da mesma forma que se a gente não tiver o cuidado de se fazer semelhante, e veja que eu estou dizendo se fazer semelhante, o que não quer dizer se fazer igual. Jesus, ao encarnar na Terra, se fez semelhante, se fez homem, mas não deixou de ser quem ele era. Não corrompeu, nem comprometeu, nem deixou ser corrompida ou comprometida toda a sua essência, toda a sua crença, todo o seu sentimento, toda a composição do seu ser. Mesmo sendo um ser nobre, um ser elevado e espiritualizado. Então, e nós? Será que nós sabemos descer do nosso salto? Bom, não é a melhor expressão, mas será que nós sabemos descer do pedestal que nós nos colocamos, ou acreditamos que estamos, para nos colocarmos em condições iguais ao outro? Aí sim, para que o aprendizado, o auxílio, o consolo, a palavra de conforto possa se tornar mais acessível, possa se tornar mais bem recebida, mais bem acolhida. E veja, fazer tudo isso não significa que o outro vai aceitar, ou vai concordar, ou vai se modificar. Não se está pensando no resultado, mas está se avaliando, se analisando o fato. O fato é que o outro ainda não chega àquele degrau que alguém possa chegar. Então, se ele não chega, eu espero ele, ou eu vou até ele, ou eu me faço semelhante a ele, para que assim se crie uma afinidade, se crie uma empatia e que, portanto, facilite todo o bem, todo o auxílio que se está dizendo querer fazer. Porque é muito fácil
dizer ao outro o que tem que fazer, como tem que se modificar, ou dizer, eu estou consolando você, porque você não tem a capacidade, você não me compreende, você não percebe isso. O outro tem o direito de não perceber, de não enxergar isso. E isso não torna ele mais indigno de qualquer auxílio. Jesus, ele diz, ele não procura os médicos, né, os sãos, ele procura os doentes. Ele procura exatamente aqueles que carecem de uma visão mais espiritualizada, de uma compreensão dessas leis divinas. Ele não procura aqueles, ele não vai procurar Francisco de Assis, olha eu do meu jeito bem despachado de falar as coisas, para poder dizer e falar de humildade. Francisco de Assis já conseguiu fazer uma jornada. Quando eu estou falando sobre isso, de assim, ele vai aos doentes, porque são eles que precisam de um médico. Eu me lembro do filme de Divaldo, sobre a vida de Divaldo Franco, em que Joana de Ângeles fala que ele precisa ir a um meretrício para poder auxiliar, mas ela pede que ele não leve o seu amigo, eu não vou me recordar nome, porque eu sou péssimo com nomes, e pede que não leve ele. Não é porque o outro não seja capaz de fazer o bem, mas é porque existe ainda no amigo a possibilidade da sedução, a possibilidade de se deixar ser corrompido ou envolvido por um ambiente. E não é que ele seja indigno ou não mereça nada disso. Talvez por alguma encarnação anterior em que ele tenha vivido, passado por esses ambientes e ainda existem, e a vibração disso ainda pode, digamos assim, contaminá-lo. Com isso eu estou trazendo que é importante fazer o auxílio, mas também é importante observar se eu sou capaz de promover esse auxílio, se eu sou capaz de executar aquela tarefa e o quanto eu sou capaz, até que ponto eu posso ir. Porque se eu não tenho condições de chegar de ser professor de uma turma, por que eu vou me arvorar a ser professor se eu não tenho uma qualificação para aquilo? Eu posso ajudar tirando dúvidas dos colegas, eu posso ajudar, talvez, sendo um monitor da turma, mas eu não tenho a capacidade de ser o professor da turma. Então, saber reconhecer até que ponto se pode ir também é importante para que eu promova o auxílio da forma mais adequada possível e que o aproveitamento seja o maior possível. Então, é importante ter essa noção, porque o auxílio, já que se não dá para ser feito de uma forma, pode ser feito de outra, com a prece, com uma vibração, com um bom pensamento. Tudo isso também auxilia, porque, veja, se eu dirijo uma prece a alguém, ou um bom pensamento a alguém, é energia que eu estou dirigindo àquela pessoa, é vibração que eu estou dirigindo àquela pessoa. E essa energia vai atuar no ambiente e vai chegar até aquela pessoa. Mas, além disso, lembremos que existem os espíritos e os mensageiros que podem se utilizar dessa energia e não só canalizar melhor ou utilizar melhor para auxiliar aquela pessoa, como muitos outros que também tenham necessidade. Então, como eu disse antes, o terreno é vasto e trabalho não falta. Mas que nós possamos ir e não esperemos de braços cruzados para que um dia alguma coisa aconteça. Porque certamente, se agirmos dessa forma, o que irá acontecer
é o arrependimento de toda uma vida desperdiçada. Até o próximo vídeo.